Bom, primeiramente agradecer aqui a todos e a todas que estão aqui, né? Eu acho que é um congresso diferente, inovador, né? É o 8º. E agradecer aqui em nome da Roseli a todos os organizadores e pelo convite. Eu acho que a minha participação aqui, né? Eu fiz, até conversando na live com a Roseli, há uns meses atrás, entender, né, o porquê que o tratamento com a cannabis pode ajudar, né, as pessoas, e pode ser tanto um tratamento alopático, né, quanto uma fitoterapia, quanto uma medicina integrativa, né, participar da saúde integrativa, assim como todos aqui. Eu acho que todo mundo está aqui, não sei se são todos profissionais de saúde, ou são, né, quem é profissional de saúde, se puder levantar a mão aqui. Legal, ótimo. Então, assim, eu vou procurar trazer algumas coisas, e explicar um pouco o que é, qual o tratamento, né, como é que funciona a cannabis medicinal, a maconha, né, eu vou falar de maconha aqui, se alguém não gostar muito, eu peço para baixar um pouco as barreiras, né, para poder entender que a cannabis ela é terapêutica, ela faz parte de uma planta, né? A cannabis é isso aqui. Eu não sei se está todo mundo acostumado a ver a maconha como algo assim tão bonito, vermelho, amarelo, laranja, verde, todas as cores, né? A cannabis a maconha não é só aquele. Geralmente as pessoas têm o entendimento que é um prensado, que é que deixa chapado, que serve só para algo recreativo. Eu vou falar aqui de medicina, vou falar aqui de muita coisa técnica, vou trazer muito para vocês artigos científicos com os QR Codes, vocês fiquem à vontade para poder pesquisar também, tal, que eu trago. Então, tudo que eu falo aqui tem evidência, tem artigos que trazem uma comprovação, tá? Então, assim, me apresentando também, né, eu sou médico de família, de formação, né, eu sou filho do meu papai que está ali, Carlão Zimmer, meus irmãos estão ali, né, meu filho, minha esposa, né, está todo mundo aqui prestigiando, e agradeço demais a presença de vocês, espero que... Oi, Roseli, tudo bem? Tudo jóia? Agradeço demais, assim, por esse momento, e, assim, eu só estou aqui graças a meu pai, e que me ajudou, né? Eu fiz medicina em Cuba, né, na Escola Latino-Americana de Medicina, fiz residência médica em Brasília, sou médico de família de formação, fui supervisor, fui preceptor da residência médica, fui supervisor do programa Mais Médicos do Brasil. E nesse momento, nesse inteirinho, há 4 anos atrás, eu passei a estudar a medicina integrativa e a cannabis medicinal, né, como algo transformador para a minha vida, né, que eu vivi um processo de adoecimento e utilizei a cannabis como tratamento. Isso me trouxe à vida novamente, então eu sou tanto paciente, quanto pesquisador, quanto prescritor de cannabis, né, para quem precisar. Eu vou trazer algumas indicações aqui para vocês entenderem. Eu sou membro conselheiro do Instituto Anandamida, um instituto de pesquisa e estudo em cannabis medicinal. Para quem quiser conhecer, esse é o site, institutoanandamida.org. Eu, junto com meus amigos formados lá em Cuba, a gente criou esse instituto com o intuito de mostrar e ensinar as pessoas, tanto profissionais de saúde, né, quanto médicos, quanto o público em geral, né, entender o papel da cannabis, o quanto ela pode transformar as pessoas, né? E também sou autor, editor, revisor e organizador desse livro de guia de prescrição de cannabis medicinal, que a gente lançou no final do ano passado. Já temos 6 meses do lançamento, quase 1 ano do lançamento. A gente vendeu para o Brasil inteiro. Estamos, assim, nesse processo de ensinagem e de rompimento, né, de romper os preconceitos aí, para quem quiser. Então, o que é a maconha, né? O que é a cannabis medicinal? É um fitocomplexo. Dentro desse fitocomplexo,
são as infrutescências partenocárpicas femininas, que estão dentro aqui, ó, da flor, que chamam de flor, mas é um fruto, isso é uma infrutescência, né? Elas estão, a medicina está dentro desses tricomas glandulares, aqui, ó, está aqui dentro, a medicina ali está produzindo óleo, né? Dali que se extrai o óleo da maconha para poder fazer o óleo medicinal, né? que se utiliza, ou então, se você sublimar essa parte aqui, através da vaporização, você pode inalar, vaporizar o CBD, o THC, né, as substâncias medicinais que a maconha tem. Aqui para vocês entenderem de onde vem aqui, ó. Então é muito interessante, isso aqui é uma aproximação muito grande, aquela folhinha, né, que está ali, não é da folha que a gente adquire o óleo, né, mas sim do fruto dela, né, e aí a partir da sublimação desses óleos aqui, ou então da extração alcoólica, ou extração a partir do CO2, ou várias outras métodos de extração dessa medicação que está aqui, se faz o óleo rico em THC, o óleo rico em CBD, CBG e todos os outros canabinoides, né? São os fitocannabinoides. Olha aqui o tanto de componentes que pode existir, mais de 500 compostos já publicados nessa publicação aqui da Molecules de 2021, 120 terpenoides, flavonoides, alcaloides, fenóis, não canabinoides. Não sei se vocês já ouviram falar hoje aqui, né, sobre os alcaloides, sobre os terpenofenóis, né, que são parte de todas as plantas, né, todas as plantas têm os terpenos, os flavonoides, são anti-inflamatórios, promovem a neuroregeneração, promovem a neurodesinflamação do corpo, né? Os canabinoides, a gente conhece o THC, né? Conhece o CBD, mas são mais de 125 canabinoides já descritos dentro da planta, né? Então, assim, é algo transformador e que precisa de mais estudos, né? Que precisa a sociedade e os meios médicos e todos os profissionais de saúde envolvidos precisam entender mais disso, saber que existe, faz parte do arsenal de tratamento das pessoas, né? Você entender que uma planta medicinal é capaz de ter tantos benefícios, né? Que eu vou falar mais para frente para vocês. Então, quem quiser acompanhar o artigo aí, no QR Code, esse artigo é muito interessante e vocês podem depois se aprofundar mais, né, sobre esse tema. Esse aqui é um certificado de análise, né, de como pega aquela planta, coloca num cromatógrafo, né, e esse cromatógrafo vai te dizer a quantidade que tem nesse caso aqui, é uma planta de 50 para 1. Então, tem 50 partes de CBD para 1 de THC, que é o que geralmente se faz, né? Para quem já ouviu falar sobre os óleos, né? Esse óleo 2 para 1, 1 para 1, 5 para 1, né? A partir daqui, a gente sabe a quantidade de CBD e THC que tem naquele óleo e também sabe essa proporção, né? E a partir daí também pela diluição, daí vem a porcentagem 1%, 2%, 3%, pode fazer, esse é um certificado de análise, isso aqui é uma imagem de cromatografia, então é um tipo de planta, um tipo de maconha específica, são mais de 4.000 catalogados de maconha, né? De tipos de planta que existem, cada uma com uma quantidade única e diferenciada desses canabinoides, né? Não só dos canabinoides, quanto dos terpenoides, dos alcaloides, dos terpenofenóis que existem nela. Então, esse é o fitocomplexo dessa planta. O que ela faz, né, dentro da gente? Ela atua no sistema endocannabinoide. E aqui, alguém já ouviu falar do sistema endocannabinoide? Por favor, levanta a mão. O pessoal ali que já me conhece, né? Aqui, legal. Então, assim, é um sistema que está dentro de todos nós, dentro de todos os seres humanos, de todos os vertebrados. Todo mundo tem, foi descoberto. Em 1964 foi descoberto, foi encontrado o THC, a molécula THC, e que ela reagia com o nosso corpo. Ela mimetizava com a maconha interna que a gente tem. Então, nos anos 90, foi publicado o artigo sobre o sistema endocannabinoide, né? E descobriram, se identificou que existem receptores dentro da gente, assim como a gente tem receptor para tudo, tem receptores para os canabinoides, né? Então, isso foi transformador para o tratamento, né? Para entender que a maconha ela é
ela é um tratamento, ela substitui a nossa deficiência interna desses endocannabinoides, né, que são os endocannabinoides, que são parte do nosso, que é produzido pelo nosso organismo. A gente tem esses receptores de membrana, obrigado, meu amor. Os receptores de membrana, então o sistema endocannabinoide é composto pelos receptores de membrana, os endocannabinoides e as enzimas de síntese e degradação, assim como todos os sistemas, essa complexidade do nosso organismo. Então, é uma rede neuromoduladora envolvida na regulação de inúmeros processos fisiológicos dos organismos dos vertebrados. Todos os seres vertebrados possuem. É um sistema inteligente, capaz de interagir aos estímulos do ambiente, adaptando o organismo a situações de estresse e promovendo a homeostase. Que é isso, o sistema endocannabinoide é um sistema de homeostase, um sistema de equilíbrio do nosso organismo. Então, nós temos o sistema cardiovascular, sistema nervoso, sistema digestório, todos os sistemas, eles são como se fosse uma almofada para todos eles, né? Quando eles estão em excesso, trabalhando em excesso ou trabalhando em deficiência, o sistema endocannabinoide ele vem para equilibrar. Então, é um sistema de equilíbrio do corpo. Quando a gente perde o equilíbrio, a gente estava ouvindo a palestra anterior agora, dos telômeros, né, de toda a neuroinflamação que a gente sofre todos os dias, né, o estresse contínuo, vai fazendo, eu costumo falar que a gente vai gastando o nosso óleo, né, nosso óleo interno. Chega um momento que esse óleo se esvazia, e aí chegam as comorbidades, chegam as doenças, chega o processo de adoecimento. Então, existem teorias, inclusive, que já falam que existe uma deficiência do sistema endocannabinoide. Tem pessoas que já nascem com ela, são aquelas crianças com convulsões, que a gente vai falar desse problema, né? São pessoas que já têm doenças genéticas, já sofrem um desequilíbrio desse sistema endocannabinoide, que ele pode ser tratado, ele pode, com a reposição, com algo que mimetiza a nossa maconha interna, né? Que é a cannabis medicinal. Se utiliza o óleo para poder repor e com isso você reequilibrar o organismo, diminuindo o uso de medicamentos, controlando doenças, né? Então, aqui eu vou trazer para vocês onde estão esses receptores de membrana, né? Eles estão distribuídos por todo o corpo, mas principalmente pelo sistema nervoso central, né? Que tem o receptor CB1 e o receptor CB2, que são os dois identificados até agora, mas provavelmente existem muito mais. Já existem outros que já sabem que esses endocannabinoides já interagem, né? Que são receptores de membrana, receptores TRPV, então, assim, que estão envolvidos com inúmeros processos do nosso organismo, processos de equilíbrio, né? Que promovem esse equilíbrio. Então, dentro do nosso cérebro, se a gente for ver, o CB1 está identificado já, no córtex cerebral, na substância negra, a gente fala do Parkinson aqui, né? Fala do Alzheimer aqui, no córtex cerebral, cerebelo, hipocampo, né? Na amígdala, tão importante e tão interessante aqui, provavelmente deve ter sido falado, né? Dessa região do cérebro tão nobre e que pelo desequilíbrio do sistema endocannabinoide, ela pode descompensar inúmeros problemas de saúde, demências, né? E envelhecimento precoce. Né, tudo isso está relacionado a essas estruturas cerebrais internas, né? E dentro do corpo, né, como um todo, o que promove a neurodesinflamação, né? O CB2 está lá, né? Em cada veia, em cada artéria, que a gente tem que estar em todo o corpo distribuído, né? Se você for pensar que o CB2 está presente nas artérias, aí a gente entende que o CB2 ele ajuda na redução da proliferação e migração de células inflamatórias, na redução de citoquinas, na proliferação, no aumento da apoptose, né, que a gente fala, né, na questão dos telômeros, né, essa apoptose reduzida, ou então aumentada das células boas, né, acaba destruindo células boas e as células velhas, né, acabam ficando mais abundantes no nosso corpo, gerando as doenças, né? Então, o CB2 está dentro de cada vaso. Então, toda a função desse sistema endocannabinoide é a atenuação da inflamação, reduzindo o dano endotelial, né? Ali, a migração e a proliferação celular. Então, distribuído por todo o corpo, ainda mais por se descobrir, a gente sabe que tem no intestino, né, nosso segundo cérebro, a gente tem em todas as partes, né, o sistema imunológico,
Então, tudo isso tem que agir em equilíbrio, né? O sistema endocannabinoide, quando a gente entende que é um sistema pró-equilíbrio, ele faz a gente entender a importância da cannabis no tratamento das pessoas, né? Que pode ser um adjuntivo, não quer dizer que vai substituir todos os medicamentos que ela usa, mas pode ser um adjunto que pode reduzir dose de medicamento, pode reduzir efeitos colaterais, né? E pode trazer um equilíbrio maior para aquele organismo, para aquele ser humano. Então, como todo sistema, receptores endocannabinoides, que são esses aqui, a gente são anandamida, que é o nome do nosso instituto, nome lindo, que vem do sânscrito, a molécula da felicidade, né? O 2-AG, são os dois principais, esses dois são moléculas intermediárias, mas os dois principais, anandamida e 2-AG, anandamida atua mais no CB1 e intracerebral, né, no sistema nervoso, e o 2-AG no corpo todo, né, periférico. Aí quem quiser, tiver interesse, esse é um artigo do Rafael Mechulam, que é um dos cientistas que descobriu o sistema endocannabinoide, o THC, o CBD lá de Israel, né, junto com o Lanus. Eles produziram, esse artigo foi publicado em 2000, né, então, no final dos anos 90 que se descobriu, e no ano 2000 eles publicaram esse artigo muito interessante, esse artigo de revisão, para quem quiser também buscar, está no PubMed ali, vale a pena a leitura também, para quem quiser se aprofundar, tá? Tem sempre o dinossaurinho ali, né, não sei trocar isso, mas fica legal, vai aparecer ali do mesmo jeito. As enzimas de degradação, olha a complexidade disso. Por que se demorou tanto para descobrir o sistema endocannabinoide? Por que chegou só nos anos 90, sendo que o tratamento das doenças, a gente já, desde o século XIX, já se trata, já tem medicamentos, né, já sabem da complexidade dos demais sistemas. O sistema endocannabinoide, ele atua, o que se conhece, o que se estuda sempre, da membrana pré-sináptica para pós, são a liberação dos neurotransmissores, né, do pré para o pós. O sistema endocannabinoide, ele atua do pós para o pré. Quanto mais estímulo daqui de cima, quanto mais excesso de neurotransmissores que podem levar a doença, ou excesso ou a deficiência deles, esse sistema endocannabinoide identifica essa falta ou esse excesso e atua na membrana pré-sináptica, fazendo o equilíbrio, né? Mandando sinais para poder diminuir a produção desse neurotransmissor, porque está adoecendo, né? Porque esse sistema inteligente, né, que é tão complexo, que isso aqui é uma parte dele, aqui eu trago mais a parte da degradação, né, degradação do 2-AG, feita na membrana pré-sináptica, aqui o catabolismo gerando glicerol e ácido araquidônico, através da enzima MGL, né, da Magnum, e aqui da anandamida, né, através da fosfatase hidrolase, transformando a anandamida em ácido araquidônico e etanolamina. Então, assim, esse aqui também tem um artigo, esse site da Fitex é muito legal também, ele vai trazendo como que cada parte desse sistema endocannabinoide funciona, aquela imagem final, né, mas vocês podem ver desde o início da formação, como que se chega a formar a anandamida e o 2-AG, até chegar assim, a degradação delas, né? Então, muito interessante para quem quiser entender mais. Então, o que faz, quais as funções desse sistema endocannabinoide, né? Sabemos que ele existe, sabemos que está dentro de todos os seres, e qual é a ação deles? O potencial disruptivo do sistema endocannabinoide, né? Quais são as ações deles? Relaxar, comer, dormir, esquecer e proteger. Aqui a gente tem várias funções do ser humano que a gente precisa para equilíbrio, né? Se a gente está relaxado, se a gente reduz o estresse, se a gente dorme melhor, se a gente se alimenta melhor, a gente vai ter menos inflamação, menos complicações, né, de doenças, de problemas, né? Então, aqui tem um artigo também bem interessante que fala, o Vincenzo Di Marzo, que utilizou essa frase aqui, né? Lógico, a gente inclui hoje em dia, além de todas essas funções, a reprodução. Aí vai ter eu vou mostrar para vocês até onde vai o sistema endocannabinoide, até no embrião, até a formação do embrião, que é algo assim, no início da vida, né? No momento ele ajuda até na conexão do espermatozoide com o óvulo, ele promove até isso, né? Então, é algo tão maravilhoso e tão profundo no nosso organismo que, aí, para quem quiser também ver o artigo, muito interessante também. Não sei se estão todos liberados, tá, gente? Assim, claro que tem muitos que estão ainda bloqueados, por mais que seja um artigo de 98, são artigos assim bem complexos e bem
transformadores na ciência, né? Então, geralmente, muitas vezes tem que pagar, né? Enfim, E aqui, ó, a parte do CB2, né? O CB2 é um receptor imunomodulador com ação na dor, inflamação e defesa fisiológica. Então, ele atua, né? Ele tá um pouco no cérebro, ele está no tecido adiposo, né? Reduzindo a inflamação, reduzindo a adiponectina, aumentando os fatores de necrose tumoral e interleucinas, né? Para poder promover esse equilíbrio, né? Ele está no sistema muscular, no fígado, no pâncreas, sistema gastrointestinal, né? Faz esse equilíbrio, né? Promovendo no corpo todo, né? Se identificar esses receptores em todo o corpo. Esse também é um artigo do Rafael Mechulam, também, um dos grandes, talvez o maior da história aí, quando se fala de cannabis, quando se fala de maconha, né? Ele é lá de Israel. Muito interessante também um artigo que fala sobre isso. E explicando, né, para vocês se aprofundarem um pouco mais nesse, eu não consigo falar tudo, eu até enxuguei muita aula aqui, eu falo que é 50 minutos, eu falei, vou tentar fazer, né, em 50, né, mas o assunto não se esgota. A gente tem a Unileia ali fora, eles têm uma pós-graduação de cannabis medicinal, é muito completa, enorme, né, para profissionais, para médicos e profissionais de saúde, bem interessante também. Então, assim, agora vamos destrinchar o que faz em cada parte, no apetite, né, ó, principalmente tem a ver, né, tem um estímulo, a gente para comer, a gente tem que primeiro ver, né, a comida, sentir o cheiro, sentir o sabor. Então, o sistema endocannabinoide está presente em todas essas funções, equilibrando essas funções, né? Melhora o olfato, melhora a digestão, melhorando a motilidade intestinal, né? Melhorando a liberação de enzimas digestivas, melhorando, né, a função do pâncreas, a secreção de insulina, né? Tudo isso levando a um aumento do apetite. Tem trabalhos e tem muita evidência já sobre isso, que as pessoas que estão em cuidados paliativos, que diminuem o apetite, que não têm, que utilizam a quimioterapia, por exemplo, reduzem o apetite, têm muitas náuseas, a utilização da cannabis ajuda muito, né, essas pessoas, e melhorar o apetite, se alimentar bem, você nutre o teu corpo e você consegue combater as doenças com mais eficácia, né, mais eficiência. Também, ó, atua nível do fígado e nível do sistema esquelético também, nas células adiposas, né? Então, é fantástico, né? Então, a orquestra, né, do sistema endocannabinoide com relação à obesidade, né, que a gente vive uma epidemia de obesidade hoje em dia, e a cannabis ajuda até a emagrecer, né? Ajuda a emagrecer se você promove um equilíbrio, se você se alimenta melhor, se você passa a entender que o teu corpo precisa desse controle, você acaba ajudando, né? Você acaba ajudando o teu organismo a se desinflamar, a poder viver com menos doença, com menos comorbidades, com menos complicações, né? Esse é o artigo também. Então, no estresse, esse artigo também é interessante sobre isso, sobre como o papel dele para reduzir o estresse, né? Ele faz, quando a gente libera o cortisol, né, com o estresse, isso acaba gerando uma cascata inflamatória no nosso corpo. O sistema endocannabinoide identifica que essa cascata está desregulada e vai lá e atua nas células, né, reduzindo nesse eixo hipófise adrenal, né? Então ele atua diretamente ali. Então esse estresse contínuo, né? A gente sabe, se você tem esse estresse contínuo e não tem uma atuação do sistema endocannabinoide, o corpo continua estressado, continua inflamado e continua se deteriorando e morrendo aos poucos, envelhecendo, e as consequências que a gente vive hoje em dia, com essas epidemias de doenças de todo tipo, tanto do cérebro quanto do corpo, metabólicas, inflamatórias, cardiovasculares, enfim, o que mais mata hoje em dia são doenças cardiovasculares, né? Isso vem da inflamação dos vasos, né? Então, se você pensa que o sistema endocannabinoide atua, né, para desestressar, então a gente consegue entender, e desestressando, promovendo prazer, relaxamento. Olha que função maravilhosa, aumenta a dopamina, ele equilibra, não é que reduz completamente, tá? Eu só coloquei aqui para ficar mais, para a gente entender melhor, né? Ele equilibra essas outras, o glutamato, o GABA, a acetilcolina, a serotonina, todos esses neurotransmissores que geram, né, o estresse e a tensão, né? Ele aumenta
o hormônio do prazer, né, que é a dopamina. Então, esse artigo também fala sobre isso, né, que é bem interessante. É o artigo aqui de 2015, na revista Nature, está publicada, né? Então, a gente vê que são evidências bem robustas e, claro, que artigos pré-clínicos, in vitro, né? E a gente se leva isso para a questão, para as doenças, se começa a estudar sobre isso, se entende que o corpo desestressando vive mais, a pessoa vive mais, vive com mais qualidade de vida, né? Que essa é a ideia. Promovendo prazer e relaxamento, diminuindo o estresse, a gente dorme melhor, né? Então, assim, não precisa nem colocar a questão do sono, né? Não tem uma atuação direta, mas indiretamente o sono melhora, né? Para dormir. E a neuroproteção, né? Aqui não precisa a gente entender tudo que está escrito aqui, lógico, né? Mas ó, o sistema endocannabinoide aqui, ó, atuando positivamente aqui na remoção de células danosas, na promoção da apoptose, reduzindo a neuroinflamação, promovendo a neurogênese, ó, os fatores de necrose tumoral aqui, redução das interleuquinas, né, fazendo todo esse equilíbrio, né, de toda essa cascata inflamatória que tem dentro do sistema nervoso, reduzindo, né, ajudando aqui na plasticidade neuronal, reduzindo a excitotoxicidade, então, promovendo uma neuroregeneração, neurodesinflamação, né, que é a base para a doença de Alzheimer, demência, e diversas aterosclerose, por exemplo, que está no nosso corpo todo, né, que desde pequeno a gente vai formando células gordurosas e entupindo nossos vasos, com esse entupimento a gente vai, aos poucos, destruindo nossos órgãos, né, esses microinfartos que a gente vai vivendo no corpo, né, em todos os órgãos, isso gera as consequências das doenças, né, que a gente tem. E a parte da reprodução aqui, ó, que é bem interessante, é dia 0, não? Olha que legal, na fertilização, a anandamida está ali, a AEA é a anandamida, aqui fala do delta-9-THC também, estimulando diretamente na fertilização, desde a fertilização, passando pela implantação, passando pela neuroformação daquele embrião, né, daquela criança, né, fazendo a migração celular, a morfogênese, colaborando com todo esse processo até chegar, depois dos dias 14, né, então, antes das 2 semanas de vida, a criança já tem o sistema endocannabinoide já estimulando, então isso é muito, assim, por isso que eu falo o potencial disruptivo do sistema endocannabinoide. É algo assim tão mágico, né, a gente pensa a criação de uma vida é mágico, o sistema endocannabinoide está ali nessa magia da formação do ser humano, né? Então, é maravilhoso demais. Quem quiser ver o artigo também, muito interessante, que fala muito recente também sobre isso, que é muito recente. Você vê, o de Marzo falou em 98 daquelas funções, não incluiu a função reprodutiva. Então, hoje em dia, esse artigo de 2007, né, da Pharmacological Science, muito interessante também. Se vocês tiverem interesse, está ali. Essa aula está pública, tá, gente? Também no Prezi lá, se quem quiser acessar depois, quem não tiver a oportunidade de fotografar aqui os QR Codes, também vai estar lá disponível para vocês. Então, diante disso, todo o sistema endocannabinoide, a gente atuando tanto internamente